Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre adentrando nos grandes arcanos dos mistérios, trazendo temas relevantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Antes de começarmos com esse programa que tem tudo para ser muito especial, eu quero lembrar vocês que estamos em plena campanha para atingir 200 mil inscritos. Você pode nos ajudar convidando seus amigos e conhecidos para vir compor a nossa família fantástica. Não se esqueça também de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o joinha, porque tudo isso nos ajuda muito, ajuda o canal Realidade Fantástica chegar até você. Lembrando que o canal também está nas principais plataformas de podcast, você pode nos ouvir agora de onde você estiver. E hoje nós vamos falar de um tema, pessoal, que, olha, é um tema que tem fascinado a civilização já há bastante tempo, que é a epopeia de Gilgamesh. Quem que é Gilgamesh? Esse rei semilendário da Suméria é um rei, é um ser humano, é um mito, é um extraterrestre, é um arquétipo? Quem é Gilgamesh? E você já deve ter adivinhado quem foi convidado para vir falar disso, sem dúvida. É o professor Lucas Martins, que já esteve aqui falando dos Anunnakis, uma entrevista que deu uma repercussão fantástica, e hoje ele se propôs a falar um pouquinho desse misterioso personagem da Suméria antiga, Gilgamesh. Lembrando que o Lucas é bibliotecário, é pesquisador das mitologias, da arqueologia, da história antiga e também do esoterismo e das ciências arcanas. Então vamos ter um papo muito gostoso com ele, tentando desvendar aí os mistérios de Gilgamesh. Tudo bem com você, Lucas? Tudo bem, Jamil. Saudações a você, a todos os conspiradores, a todos aqueles que nos acompanham. É uma satisfação imensa estar de volta aqui com você mais uma vez. Satisfação é toda nossa, Lucas. Como eu falei, a sua primeira participação deu uma repercussão muito boa. As pessoas gostaram muito, muito elogiada, principalmente pela tua lucidez, né? Pela tua lucidez, pelo teu equilíbrio. E é esse tipo de pessoas que a gente gosta de trazer no programa, pessoas preparadas, equilibradas, para fazer frente a esses grandes mistérios. Bom, Lucas, não tem como a gente começar a falar de Gilgamesh sem introduzir o próprio, né? Para aqueles que ainda não conhecem. Então eu lembro, Lucas, que a primeira vez que eu ouvi falar de Gilgamesh foi numa revista de UFO-arqueologia que remetia a Gilgamesh, a um possível extraterrestre, etc. Bom, como você é o especialista, eu gostaria que você agora no começo fizesse uma introdução, né? Quem é ou quem foi Gilgamesh, qual que é a história, qual que é a epopeia, para depois a gente conversar e ver o que a gente consegue extrair para desvendar esses mistérios. Claro, só antes eu gostaria de resgatar também a primeira vez que eu ouvi falar em Gilgamesh, porque é uma história bastante interessante. A primeira vez que eu ouvi falar em Gilgamesh foi justamente no meio acadêmico. Eu sou bibliotecário por formação, né? E na biblioteconomia há uma disciplina onde eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, no primeiro semestre em História dos Registros Humanos. Saudações à professora Marlise, que eu espero que algum dia chegue a esse vídeo, com certeza vou enviar a ela. E ela, lá no primeiro semestre, ainda completamente desconhecido para mim, aquele universo bibliotecário, me fala que é o primeiro texto literário do mundo, da história da humanidade, a epopeia de Gilgamesh. E naquele momento eu não dei a devida atenção a esse texto, como a grande maioria dos acadêmicos, das pessoas formadas em história, sociologia. A gente só vai prestar atenção nisso, então, quando a gente se coloca a estudar estes mitos, né? Quando a gente se coloca a estudar o quão importante é tudo isso. E quem chega também a estes textos é o acadêmico que nós conversamos na outra oportunidade. Quem traduz pela primeira vez é George Smith, que conversamos na oportunidade anterior, é ele quem traduz pela primeira vez. E são 12 tabuletas, então, a epopeia, o épico de Gilgamesh, que é um rei de uma cidade suméria, na cidade de Uruk. Este rei é dito como um semideus. É uma história aí, quando a gente escuta semideus, eu pelo menos me lembro diretamente de Hércules. Ele é 2/3 divino, e o seu outro terço, né, seus outros 33%, então são humanos. A gente vai ver daqui a pouco que esses outros 33% humanos é o que lhe compromete, então nos liga à nossa própria história, o que faz dele um mortal, como nós aqui, como você
que está aí assistindo, é o que lhe compromete, é o que lhe tira a situação de um ser divino. E ele é um ser extremamente heróico, extremamente forte e, ao mesmo tempo, extremamente opressor. É um rei extremamente opressor. Antes, deixa eu retornar a um ponto. Quando nós vamos conversar sobre um mito, é preciso que se diga que nós não podemos reduzir um mito a apenas a sua narrativa. Um mito é algo que precisa ser olhado como um símbolo, pois ele possui um aspecto mítico, um aspecto místico, um aspecto literário, um aspecto arquetípico, que a gente pode observar do ponto de vista psicológico, um aspecto histórico, um aspecto sociológico e mais tantos outros que poderíamos conversar aqui. Então a gente tem que olhar ele como um símbolo, que não encerra um único significado, mas vários. Então, enquanto a gente vai contando e conversando sobre a história dele, aqueles que nos acompanham aqui podem olhar, mas este rei pode significar um aspecto da nossa consciência, pode significar uma outra vida, pode significar um extraterrestre. A gente vai pensando em tudo isso, depois a gente vai conversando a respeito. Então, este rei que é extremamente opressor, oprimia o seu povo, né? E o deus Anu, aquele supremo, né? O supremo deus sumério, e que é aquele que tem, então, a geração dele, os seus filhos são os Anunnaki, cria, então, um ser chamado Enkidu, a pedido de outros, né? Ele pede que outros criem um ser chamado Enkidu para que faça rivalidade, para que rivalize, então, com Gilgamesh, que era extremamente poderoso, heróico e opressor. E Enkidu acaba um ser extremamente selvagem, com corpo peludo, alguém que vive lá no meio da selva, em meio aos animais. Ele acaba apaixonado por uma sacerdotisa do templo de Ishtar, que é a mesma deusa Inanna, e sendo apaixonado, então, ele fica um ser mais civilizado. E como um ser mais civilizado, ele se aproxima, então, de Gilgamesh, e eles iniciam uma parte muito bonita do mito. Eles, primeiramente, iniciam uma batalha. E durante essa batalha, eles percebem que eles são extremamente fortes, e então eles iniciam, e essa é a parte bonita do mito, uma tremenda amizade. Então, o rei acaba subjugando, né, e essa é uma parte que a gente poderia olhar como a nossa consciência, o rei acaba subjugando a parte mais animalesca e selvagem, que é Enkidu. E tendo surgido, então, essa amizade, eles partem em busca do primeiro feito heróico, que é enfrentar um monstro que existe na selva chamado Kumbaba ou Humbaba. Este monstro, ele protegia as selvas e as matas, mas ao mesmo tempo ele também matava algumas pessoas, então ele precisava ser enfrentado. Há algumas partes do mito, claro que é gigantesco, são 12 tabuletas que eu estou pulando aqui para que seja possível resumir esse mito. Então eles derrotam este monstro, levam a cabeça deste monstro como prêmio para a cidade. Enkidu está um pouco ferido durante esta batalha, e a deusa Ishtar não está muito contente com isso, e conversa então com o deus Anu, mais uma vez, que ordena que se crie então mais um ser para que rivalize com Gilgamesh, e agora com Enkidu. Então é criado um touro que desce dos céus. Ele desce dos céus destruindo tudo que há pela frente e encontra Gilgamesh e Enkidu, que mais uma vez saem vitoriosos, e numa cena que daria uma cena de batalha impressionante, um filme maravilhoso de Hollywood, um final maravilhoso de episódio. Enkidu arranca um pedaço da coxa do touro selvagem e atira no rosto da deusa Ishtar, ou Inanna, que é a mesma deusa, enfrentando ela e dizendo que se pudesse faria a mesma coisa com ela e arrancaria suas próprias tripas. Veja que é algo que, imagino, não se deve dizer a uma deusa, né? Ela fica um pouquinho braba com isso e reclama então ao deus Anu.
e mais uma vez lança então um feitiço, amaldiçoa Enkidu. E Enkidu então fica doente. É preciso que se diga que Enkidu teve um sonho anterior a este e teve mais um sonho em que ele estava doente, e então ele adoece e acaba por falecer. Gilgamesh fica extremamente abalado com o falecimento do seu amigo. Como dissemos aqui, pulamos, né, alguns pedaços do mito. Entre essas partes que pulamos aqui, a deusa Ishtar estava apaixonada por Gilgamesh, depois que ele mata, faz um desses feitos heróicos, né? E ela tenta, então, Gilgamesh, que não está com muita vontade de estar com ela, já pela sua fama de algumas coisas que ela andou fazendo com outros amantes, né? Então a deusa Inanna já estava um pouco furiosa com Gilgamesh e por isso amaldiçoou então seu melhor amigo Enkidu. E Gilgamesh ficou então muito triste, ficou arrasado, e é neste momento que ele percebe então que, em razão do seu terço que o faz humano, algum dia, assim como o amigo Enkidu, ele vai morrer, ele vai partir. E isso abala ele profundamente e faz com que ele demore um certo tempo até sepultar o amigo. Então aqui o mito se divide um pouco, né, nessa primeira parte que contamos até agora em seus feitos heróicos, e numa segunda parte onde ele vai ainda com grandes feitos heróicos, mas em busca da imortalidade. Eu diria que essa parte 2 é Gilgamesh em busca da imortalidade, quando ele vai tentar encontrar a vida eterna. E nessa busca pela vida eterna é quando ele encontra Utnapishtim, que é conhecido como o sábio, aquele que encontrou então a vida eterna. Utnapishtim tem também, o nome dele é Utnapishtim neste mito, na epopeia de Gilgamesh. Em outros mitos ele é conhecido por Atrahasis, ou por Zildzudra, ou por Zildsura. Eles são a mesma pessoa, que é o conhecido Noé babilônico. É esse o mito que dizem que vem antes da Bíblia, que conta então a história do dilúvio antes da mitologia hebraica. Esse aqui é o famoso que diz então que tem o título em tantos vídeos, o mito que originou a história que está na Bíblia, na Torá, enfim. Este é o pedaço do mito, então. Então, como eu ia dizendo, Gilgamesh faz então a sua busca pela imortalidade, mas é óbvio que ele não vai encontrar essa imortalidade ou a sua busca de forma tão fácil. Ele encontra então guardiões, que são meio homem, meio escorpiões, em meio a este caminho. Ele encontra trevas profundas, ele encontra um abismo, ele também encontra uma sábia que guarda este meio caminho, que se chama Siduri Sabitu, que diz para ele desistir, que ele não vai conseguir encontrar, que quando os homens foram criados, os deuses guardaram a vida eterna para eles e a morte foi guardada aos homens. E essa frase, ela é muito importante, ela inclusive guarda alguns textos acadêmicos, alguns artigos acadêmicos são encontrados com essa citação de Siduri Sabitu. Ele também encontra, como temos alguns mitos gregos, um barqueiro que o conduz então pelas águas da morte, e finalmente ele consegue encontrar Utnapishtim. E quando ele encontra o sábio Utnapishtim, ele também conta que a morte foi reservada aos homens e que os deuses reservaram a vida eterna somente para ele, os deuses. Mas que o sábio Utnapishtim alcançou então a vida eterna. E ele conta, ele diz: vou desvelar-te, ó Gilgamesh, o segredo dos deuses. E aí ele conta que houve então um dilúvio e narra a história que está na Bíblia. A diferença aqui é que ele diz que o deus Enlil estava muito furioso com o barulho, com a balbúrdia dos homens. Alguns textos relatam que o barulho dos homens era muito alto, era ensurdecedor. E então Enlil, o deus Enlil, deus Anu também, o poderoso Anu, em um concílio resolveram então aniquilar a humanidade com um dilúvio, e ele foi revisado pelo deus Ea, o deus Enki, que é o deus das águas profundas. Avisa então a Utnapishtim para construir uma arca. Ele constrói essa arca, salva então a sua família, salva então
algumas espécies, salva tudo o que ele possui, né? Inclusive é relatado o material para que ele possa construir essa arca. E como ele consegue se salvar, depois dessa salvação, os deuses e algumas, inclusive a deusa Ishtar, alguns deuses estão arrependidos, estão tremendamente chocados com a aniquilação da humanidade, inclusive a deusa Ishtar está aos prantos. A mesma deusa Ishtar recebeu um pedaço de carne no rosto, né? Tremendamente chocada. Os deuses concedem, então, a vida eterna a Utnapishtim. E Utnapishtim diz: Gilgamesh, que Deus terá pena de ti. Volta à tua cidade, porque ninguém vai ter pena de ti e tu não vai alcançar a vida eterna. Tu és um terço homem. E Gilgamesh está muito cansado e Utnapishtim convida a que ele fique um tempo ali. Mas Gilgamesh, muito cansado, dorme e Utnapishtim, com pena, conta que há uma planta que pode salvar ele, que tem a vida eterna. Mas essa planta está onde? No fundo da água. E Gilgamesh, então, é um herói, ele não vai desistir, ele quer a vida eterna, ele é como nós estamos buscando a imortalidade a todo momento. Então ele vai lá, ele mergulha nas águas profundas, ele encontra a planta, ele retorna, ele está com a planta, então ele vai pegar o barco, ele vai voltar e, de repente, quem é que rouba dele a planta? Aquele animal, uma serpente. Mas uma serpente um pouco mais sábia que vai mostrar para ele que sim, nós somos seres humanos, nós vamos morrer e volta para a tua cidade, vá construir os teus feitos e te tornar herói para que daqui a 4, 5 mil anos alguém aqui em algum vídeo no YouTube possa estar ainda falando dos teus feitos. Esse é o final da 11ª tabuleta. Por algum tempo, esse foi o final da epopeia de Gilgamesh. Mas há uma misteriosa 12ª tabuleta que a maioria dos especialistas hoje concordam que este é o final, então, da epopeia de Gilgamesh, que é quando ele consegue finalmente encontrar Enkidu. E ele consegue essa autorização de encontrar Enkidu depois de não mais que outros feitos heróicos, porque ele precisa se despojar de 7 roupas, né, 7 vestes. Olha o misticismo aí do número 7, a mística do número 7. E então ele precisa encontrar Ereshkigal, que é a rainha dos mortos. Ereshkigal diz a ele que vai embora, e então ele conversa com nada mais, nada menos que o deus Enki, que conversa então com Nergal, que é o marido de Ereshkigal, que então conversa de novo com Ereshkigal, e então finalmente consegue abrir os portais, e ele conversa com seu amigo Enkidu. E quando ele conversa com seu amigo Enkidu, Enkidu diz para ele: não vê onde estou, não vê o que aconteceu comigo, não vê que o meu corpo se foi, não vê que aqui onde eu estou não sou eu mesmo, aquilo lá é só pó. E ao pó tu também vai virar algum dia. Então, convencido, eles precisam ficar à distância, é bom que se diga isso, eles não conseguem se tocar. E depois deles terem esse vislumbre, não sei se é algum sonho, se eles puderam se ver fisicamente, efetivamente, Gilgamesh retorna de novo à sociedade e, de fato, ele compreende que os seus feitos heróicos precisam ser feitos em vida. E estamos aqui hoje, 4, 5 mil anos, falando dos feitos de Gilgamesh. Foi gigante, mas é o resumo da epopeia de Gilgamesh. Não, é sensacional, é fascinante, né? Até pela antiguidade, Lucas, e pela riqueza. Eu vejo um pouco de Jornada do Herói, eu vejo um pouco de provas iniciáticas, um périplo iniciático, nisso que você falou. Gostaria de, na sua visão, você consegue localizar esses elementos, um pouco de Jornada do Herói, um pouco de périplo iniciático? O que você, como pesquisador, o que você consegue extrair? E depois a gente vai conversar da onde que os ufólogos tiraram a questão ufológica também do Gilgamesh, né? Com certeza, a Jornada do Herói está a todo momento aqui, né? E a gente pode ver lá desde o início, né? O convite a esses feitos heróicos, né? O convite a essa jornada está
desde o começo, né? E quando a gente vê a morte de Enkidu, a gente vê um segundo momento desta jornada, porque é quase que a morte do velho sábio que nós temos ali, né? Apesar de Enkidu não ser o velho sábio, né? Não ter esse arquétipo, a gente tem a morte de alguém que leva esse herói a um outro nível. É isso que vai levar ele a um outro nível de consciência, é isso que vai fazer com que ele parta daquele herói físico para um herói que vai perceber a sua finitude, para um herói que vai perceber que um dia isso aqui vai acabar. E em algum momento nós também na nossa vida percebemos que um dia isso aqui vai acabar. Não é algo fácil, né? Com certeza. E Lucas, você acha que é possível que essa jornada de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, tenha cumprido talvez a mesma função que os mistérios de Eleusis, de Osíris cumpriram no passado? Quer dizer, é uma venda para uma cerimônia iniciática, de repente, ou não? Com certeza é. É um portal, né? É um umbral para uma nova forma de enxergar as coisas. E eu acredito que essa 12ª tabuleta, né? Que esse termo misteriosa, é um termo meu, é um termo que eu atribuo, um adjetivo que eu atribuo a essa tabuleta, porque ela é de fato envolvida em um mistério, porque é quando nós alcançamos o grande objetivo, que lá na 7ª tabuleta, da 7ª até então a essa 12ª, né? E aí estão os números 7 ao 12º, né? Então, interessante isso, são estes portais aqui, 7 ao 12º, que levam, então, quando Gilgamesh procura, quando ele tem, então, a morte de seu amigo Enkidu, até ele encontrar o seu amigo Enkidu do outro lado. E ele também se desveste dessas 7 roupas, né? Então, temos, então, de novo esse número 7. Então, aqui é um umbral que quem tem um viés místico, esotérico, em algum momento, se depara com isso e sabe que isso aqui reverbera em outras civilizações, que mesmo que a gente não tenha uma comunicação direta entre elas, não que a gente saiba, pelo menos, uma comunicação indireta em algum momento tem que ter acontecido. Com certeza. E agora, Lucas, veja, da onde que surgiu a hipótese ufológica? Onde que eles fizeram esse link? Porque eu não consigo localizar isso. Então, eu definiria assim primeiro. Extraterrestre é alguém, né, vamos dizer assim primeiro. Extraterrestre é alguém que não está na Terra. É um extraterrestre. E por natureza, um ente semideus já é alguém que não é terrestre, propriamente dito, né? Eu imagino que eu seja 100% terrestre. Então, eu já não sou um extraterrestre. Então, Gilgamesh, de alguma forma ou de outra, já é tido como um extraterrestre já no início do mito. Ele já é dito como um ente 2/3 divino, ele é 66% semideus. Então, eu acredito que aqui, já na definição, eu já posso dizer que ele é um ente que não é 100% terrestre. Então, aqui já cabe alguma coisa que eu posso partir para um sensacionalismo, talvez um pouco barato. Pode ser um recurso de linguagem, dizer alguma coisa assim. Mas há algo aqui de estranho, porque este Gilgamesh é alguém muito forte. Ele é alguém muito poderoso. Ele é um rei que ele não chegou a ser rei por acaso. Ele é um rei que ele desafiou também a uma deusa. Ele é um rei que ele venceu um monstro das selvas que matava seres humanos, junto com seu amigo Enkidu, mas matava seres humanos. Então ele era muito mais forte que um ser humano. E se a gente for olhar, assim, vamos olhar o histórico, vamos resgatar até um pouquinho, né, do nosso encontro anterior. Esses mitos foram lá descobertos, lá debaixo da Terra, no século XIX, né, em 1849. Até então, ninguém sabia desses mitos. Estes mitos contam histórias muito antigas. E essas histórias muito antigas foram
escritas por homens que não sabemos de onde essas histórias vieram. Essas histórias podem ter sido contadas de forma oral, ao redor das fogueiras, podem ter sido pintadas nas cavernas, podem ter sido contadas e recontadas de muitas formas diferentes, até que chegassem nas tabuletas e pudessem chegar, então, a serem enterradas e descobertas nos nossos tempos. Então, esse significado do que é ser 2/3 divino fica um pouco difícil da gente entender. Então, apesar de eu ser um pouco contra a gente ser muito sensacionalista, nesse caso dá para dar uma deslocada, mas muito cuidado. Muito cuidado. Com certeza. Na sua opinião, Lucas, o que seria o grande, se é que a gente pode fazer essa pergunta, né? Porque é uma epopeia, um épico, é um texto que ainda guarda muito de mistério, mas eu vou perguntar assim mesmo, o que seria a grande contribuição ou o grande chamamento da epopeia de Gilgamesh, na tua opinião? O que poderia extrair como realmente algo que merece um olhar mais detido? Bom, um único é quase uma sacanagem. Mas eu vou tentar aqui, porque eu vou dizer aonde mais me pega. E aonde mais pegou também, até onde o meu conhecimento vai, aquele primeiro homem que traduziu, George Smith. Que é justamente a questão de não termos um Deus, mas vários deles, né? Que são os deuses Anunnaki, então. Porque todo mito, e aqui eu vou fazer uma simplificação muito grande, todo mito é um mito como temos muitos outros, como temos a Odisseia, e dizem inclusive, né, como a epopeia de Gilgamesh é o primeiro mito da história do mundo, dizem inclusive que ela muito influenciou a Odisseia. Mas por este fato de termos vários deuses aqui, e estes vários deuses serem uma oposição à história bíblica hebraica de termos um único Deus, Javé, em todas aquelas ações na história do dilúvio, eu acho que isso é um choque muito grande. Na cultura que a gente vive, eu tenho um filho de 6 anos que está dormindo aqui do lado. Ele está quase entrando no colégio. E eu tenho certeza que quando ele entrar no colégio, daqui a alguns anos, se não for já no ano que vem, ele vai me vir com aquele livrinho de Noé, da Bíblia, da Arca, e eu vou entrar em choque. Porque eu sei que aquilo ali não é uma história real, porque tem uma história muito mais antiga e que conta uma história muito mais completa que aquela, muito mais cheia de detalhes que aquela, que aí eu entro em parafuso, porque eu não sei o que dizer. Porque eu tenho um Deus com uma ação ali, mas este texto mais antigo me conta que tem vários deuses com várias ações aqui. E quem estiver duvidando disso aqui que eu estou dizendo, pode procurar no British Museum, escreve aí em inglês, dá uma procuradinha, que vai encontrar a história do épico de Gilgamesh, a história do dilúvio, e vai encontrar lá, tá em inglês, dá para usar o tradutor aí, e vai encontrar que, inclusive, eles atestam que é mais antiga a história de Gilgamesh e a história do dilúvio. Então, eu acho que isso é um choque tremendo, e isso deveria ser trazido para as universidades, deveria ser trazido para a escola, e deveriam dizer, e o que a gente vai fazer com isso? O que nós, enquanto sociedade, vamos fazer? Como nós vamos ensinar para as nossas crianças? O que a gente estuda a partir de então? E esse é só um ponto, né? Me deu o desafio de um. Vou parar por aqui. Poderíamos explorar outros, com certeza. Olha, é fascinante, é subversivo, rompe paradigmas, né? Porque como você falou, nós, pelo menos nós de matriz judaico-cristã, né? Na grande parte aqui dos ocidentais, a gente nasce, né? Com esse arquétipo de um único Deus, aquela história do Velho Testamento, etc. Para quem é cristão, né? E para quem é da tradição mosaica. Mas isso está introjetado, mesmo em quem não é cristão, quem não é da tradição mosaica, mas é ocidental, isso está introjetado no inconsciente coletivo. Agora você tem essa descoberta, né, que provavelmente, com certeza, influenciou a história de Noé, mas que traz um outro arcabouço de conhecimento mais rico, diferente, é para mexer, realmente, é para desestruturar.
E eu não sei se você já ouviu falar, Lucas, existem algumas filosofias esotéricas que postulam que, digamos que assim, o grande princípio supremo, que não pode ser manifestado, nem nominado, nem rotulado, precisou de criadores, de vários criadores, um pouquinho abaixo dele, para aí sim dar nascimento, né, a tudo que nós temos, inclusive os seres. Dá para fazer alguns links aí ou não? Dá para fazer, sim. Eu sou muito simpatizante dessa ideia e eu acredito muito nela. É onde eu mais tenho me abraçado ultimamente. Se eu puder dar aqui um spoiler, digamos assim, de onde eu tenho ido ultimamente, de onde as minhas ideias têm me levado ultimamente, é essa. É justamente um princípio incognoscível, e aqui eu acho que tem uma aproximação muito grande com a gnose, né? Um princípio incognoscível, mas que a gente pode sentir ele, e não é através do racional, é através do intuitivo, mas ao mesmo tempo nós necessitamos do manifestado para entrar em contato com isso. Ele é perceptível através da matéria, mas ao mesmo tempo nós estamos contidos nessa matéria e nós necessitamos deste meio e destes formuladores, e aqui poderíamos entrar então nos Anunnaki, nesses deuses que estão presentes aqui na epopeia de Gilgamesh, para que nós pudéssemos estar formulados, para que nós pudéssemos estar encapsulados, e aqui talvez estejam essas 7 roupas, né, para que pudéssemos estar encapsulados neste formato aqui. Talvez sejam as 7 roupas que Gilgamesh se desfez aqui no final para poder ver o seu amigo Enkidu, e depois ele teve que voltar com essas 7 roupas, né, para ele estar de volta. 7 corpos astrais que o misticismo nos conta, né? Sensacional. E aí, se a gente fosse conversar, né, Lucas, aí você falaria as 7 roupas, as 7 vestes, os 7 corpos, que algumas teorias falam, os 7 chakras, os 7 planos, e aí vai, né? Então E aí nós vamos ficar até amanhã. Até amanhã conversando. É o que eu sempre falo, eu adoro falar isso, o pessoal fala que eu sou repetitivo e sou mesmo. Pessoas como o Lucas não podem ficar escondidas. E a nossa função aqui, no Realidade Fantástica, é trazer à luz, desvelar essas pessoas, né, para que vocês fiquem conhecendo, né? Se bem que desvelar se diz que é velar novamente, né? Então talvez não seja a palavra mais correta, mas é divulgar essas pessoas. Lucas, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho. Você é aquela pessoa que tem todo esse preparo acadêmico, mas não foi sequestrado pelo academicismo, né? Que infelizmente esteriliza a transcendência em tanta gente, né? Você tem essa abertura para a transcendência, mas sem perder o equilíbrio, a lucidez, né? Um esoterismo, uma metafísica sadia. Então, realmente, você foi um achado aqui para nós no canal Realidade Fantástica. Quero que você volte outras vezes. Se prepara aí, que eu acho que é interessante a gente falar das deusas, talvez Inanna, né? Ishtar, que eu acho que é um tema que está voltando aí muito no sagrado feminino. Quem sabe seja interessante a gente conversar sobre isso. Eu acredito que sim, eu acho isso muito interessante, né? Quando a gente conversa sobre o sagrado feminino, e isso eu quis trazer também no meu livro. A nossa sociedade patriarcal, ela valorizou muito o homem. Isso nos levou muito a uma ponta. E hoje esse resgate do feminino necessita nos levar a uma outra ponta, para que, assim como o excesso do academicismo nos leva hoje a uma outra ponta, a gente encontre o meio termo, o meio caminho, para que a gente consiga dialogar com esses dois lados. Então, eu já me declarei aqui no outro vídeo, eu sou apaixonado pela deusa Inanna Ishtar, né, que são a mesma deusa, ela tem os seus feitos, os seus méritos, e é uma deusa maravilhosa. Eu acho que quem não conhece, quiser buscar aí sobre a história dela, vai se apaixonar também. Sem dúvida, Lucas. Obrigado, querido. Um abraço. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, aquele abraço fraternal. Venha compor a nossa teia, a nossa família fantástica, que só cresce, né? Deixa o seu like, aciona o sininho, veja se você já está inscrito, convida seus amigos e conhecidos a comporem, né? Essa teia que estamos compondo de conspiradores, que conspiramos pelo bem, pelo belo, pelos conhecimentos arcanos, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.